Light era um aventureiro honesto que só queria ajudar sua família a ter uma vida melhor. No entanto, quando seu grupo o trai e o joga em uma masmorra cheia de monstros, ele usa seu gacha para invocar uma empregada de nível 9999 e começa sua escalada de volta à superfície em busca de vingança. A história começa em um mundo onde 9 raças existem, e entre elas, os humanos eram vistos como os mais fracos e rotulados como lixo por seus baixos níveis. Um jovem humano chamado Light decide deixar seus pais e irmãos para trás, e parte em uma jornada, sonhando em se tornar um grande aventureiro que um dia poderia dar à sua família uma vida luxuosa. Suas viagens eventualmente o levam a uma cidade onde sua raça lhe rende nada além de desprezo, e ele acaba sendo repreendido por um homem-fera sem outro motivo além de ser humano. Dando de ombros, Light se dirige à Guilda dos Aventureiros para começar sua nova vida, e se registra como um iniciante de classe F. Quando a recepcionista pergunta se ele tem alguma habilidade decente para mencionar, ele orgulhosamente declara sua capacidade como o gacha ilimitado. Curiosa, a recepcionista observa enquanto ele demonstra, pressionando o botão do gacha, tirando uma carta que revela nada mais que um garfo. Com confiança, ele diz liberar, apenas para um garfo torto aparecer em sua mão, deixando a senhora nada impressionada, enquanto ela se pergunta como ele planeja derrotar monstros com talheres. Light insiste que sua habilidade tem mais a oferecer, mas seus próximos poucos sorteios só pioram as coisas, produzindo uma maçã podre e um pedaço de pão coberto por fungos. A recepcionista fica desapontada e confirma que a classe F é, de fato, o ajuste perfeito para ele, e o direciona para o quadro de empregos, onde as missões mais fáceis são publicadas. Light se sente desapontado, e sua expressão sozinha faz a recepcionista perceber que ele provavelmente nem sabe ler. Ela o ajuda a encontrar alguns trabalhos simples, pesados e mal pagos, e mesmo que o pagamento seja uma porcaria, nosso herói os aceita com entusiasmo. Ele acaba fazendo todo tipo de trabalho pesado, ganhando apenas o suficiente para pagar uma noite barata na estalagem. Naquela noite, ele reza para que finalmente possa tirar algo comestível de seu gacha para o jantar, ao contrário da fruta podre que ele tirou mais cedo na guilda. Infelizmente, a sorte não parece favorecê-lo, pois ele esbarra em um grupo de homens-fera na rua que exigem compensação e roubam um pouco dinheiro que lhe resta. Quando Light tenta protestar, ele é facilmente jogado de lado e deixado no chão, machucado e humilhado. Assim que ele luta para se levantar, um grupo de aventureiros chega, e a elfa lhe oferece a mão, temendo mais danos quando suas mãos sujas acidentalmente roçam em uma elfa. Light implora por misericórdia, mas a elfa o surpreende abraçando-o gentilmente e garantindo que ele não tem nada a temer. O grupo se apresenta como o Concórdia das Tribos, uma equipe representando todas as 9 raças. Um por um, eles compartilham seus nomes, até que o Homem-Lobo Garou aponta que a única coisa que lhes falta é um membro humano. A elfa negra Xian explica que o objetivo deles é apagar as barreiras da discriminação racial e trazer união entre as raças. O Pele de Dragão Drago então estende a mão para Light, convidando-o a se juntar a eles. E o garoto falido e azarado aceita ansiosamente o que parece ser uma oportunidade única na vida. À medida que a história deles continua, Light se vê cercado por monstros ferozes, semelhantes a cobras, prontos para despedaçá-lo. Mas assim que um deles está prestes a atacar, Drago intervém e o salva. A elfa Sasha então o avisa para ficar atento, explicando que eles estão em um dos lugares mais perigosos do mundo, conhecido como o Abismo. Light se desculpa enquanto Sasha trata suas feridas e é provocado pelos outros por brincar de mamãe. Tentando levantar seu ânimo, Drago diz ao garoto que ninguém em seu grupo poderia fazer uma xícara de chá melhor do que ele. As tribos conquistadoras então seguem mais fundo no abismo. De repente, suas expressões endurecem e o calor que antes envolvia Light desaparece completamente. Alheio à mudança na atmosfera, ele alegremente começa a fazer os preparativos para o chá. Mas enquanto ele começa a arrumar as canecas, Drago calmamente lhe diz que eles decidiram expulsá-lo do grupo. Light congela, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Garou sorri e o zomba, perguntando se ele ficou surdo. Quando Light gagueja em confusão, o Homem-Fera zomba e diz que não tem mais utilidade para ele. Até Sasha e Sion, que antes o trataram com gentileza, desviaram o olhar com nojo, chamando os humanos de patéticos e fracos. O anão resmunga que Light não passava de um peso morto, e é melhor se livrar dele agora. Ainda tentando entender, Light pergunta se isso é algum tipo de piada cruel, já que eles foram tão gentis com ele antes. Gar ri e explica que eles só precisavam que ele se juntasse às suas fileiras por um motivo. Acontece que por causa de seu suposto dom, os superiores suspeitavam que Light pudesse ser um mestre, então o mantiveram sob vigilância. Mas agora que confirmaram que seu gacha ilimitado não passa de lixo inútil, os superiores decidiram que ele é irrelevante e não vale a pena manter por perto. Toda aquela conversa sobre mestres e superiores deixa o pobre garoto completamente confuso. Garou e os outros finalmente decidem que é hora de se livrar dele de uma vez por todas, já que acidentalmente derramaram mais informações do que deveriam. Eles lhe dizem que foram ordenados a eliminá-lo e Garou fica animado com a ideia de caçá-lo. Com um golpe afiado, Garou arranha o garoto, fazendo-o gritar e correr por sua vida. Mas antes que ele possa ir muito longe, Sasha atira uma flecha direta em sua perna, fazendo-o cair no chão. Eles riem de seus gritos enquanto Garou chuta o garoto repetidamente enquanto ele geme de dor. Os outros dizem ao cara-lobo para fazer parecer que monstros estavam por trás do assassinato. Enquanto Garou levanta suas garras para atacar, o garoto rasteja desesperadamente pela terra, agarrando-se à vida. Ele implora para não morrer, e assim que sua mão toca o chão, uma armadilha de teletransporte é ativada. Drago grita para Garou matá-lo antes que ele desapareça, mas o garoto some no último momento. Quando ele abre os olhos novamente, percebe que está vivo. O alívio o atinge, embora ele saiba que é apenas temporário. No segundo em que um monstro aparecer, seria o fim do jogo para ele. Deitado ali, ele começa a chorar enquanto as memórias de sua família inundam sua mente.
Ele se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto, como o grupo em que ele confiava pôde traí-lo tão facilmente. Por um breve momento, ele se lembra de como costumava ser feliz, apenas para perceber que tudo em que acreditava não passava de uma mentira. Ele agora os imagina como demônios que o enganaram, fingindo ser aliados, apenas para tirar sua vida no final. Queimando de raiva, ele jura se vingar e escapar do destino que lhe foi imposto. Reunindo o resto de suas forças, ele se levanta, mas antes mesmo de conseguir respirar, uma besta monstruosa aparece ao seu lado e o paralisa de medo. O nível da criatura é superior a 1000, algo que ele só ouviu falar em histórias, e naquele momento, ele percebe que deve ter sido transportado para a parte mais profunda do abismo. O medo o atinge com força, mas sua vontade de viver o impulsiona, e em puro desespero, ele decide rolar seu gacha uma última vez, esperando por um milagre. Pela primeira vez, a sorte sorri para ele. A habilidade começa a enlouquecer e uma poderosa empregada emerge da carta que ele invoca. Sem hesitação, ela enfrenta a imponente bestacão e a descarta como nada mais que um filhote antes de destruí-la com um movimento de sua mão. O cadáver do monstro desaparece no ar e ela se vira para Light, ajoelhando-se graciosamente diante dele para jurar sua lealdade. Ela estende a mão, liberando uma luz suave que cura as feridas em seu rosto. Então, com uma voz gentil, ela se desculpa por agir sem permissão, explicando que não suporta ver a pele de seu mestre marcada por ferimentos. Em instantes, cada cor de hematoma em seu corpo desaparece, deixando Light atordoado enquanto ele pergunta por que não sente mais dor alguma. Ela sorri e o chama de seu senhor, humildemente perguntando seu nome. Quando ele se apresenta como Light, a empregada cora levemente e lhe diz como seu nome soa nobre e magnífico. Ela então jura pela honra de sua empregada viver, servir e morrer por seu mestre. Nosso garoto permanece confuso, tentando entender o que está acontecendo e pergunta quem ela é. A empregada faz uma reverência e educadamente pede permissão para se apresentar. Ela revela seu nome como Mei, uma empregada sempre em busca de nível 9.999. Ela explica que é uma carta super ultra rara, invocada por seu dom gacha. Com devoção inabalável, ela jura sua lealdade mais uma vez, prometendo ficar ao lado dele para sempre, declarando que nem mesmo a morte seria capaz de separá-los. Light, ainda incrédulo, insiste que isso deve ser um sonho, argumentando que seu dom só pode produzir lixo e que alguém tão incrível quanto ela não deveria ter vindo dele. Mei gentilmente pede que ele a chame pelo nome, e quando ele o faz, ela cora suavemente antes de pedir sua permissão para avaliar seu gacha ilimitado. Light, surpreso, pergunta se ela realmente possui a habilidade de avaliação, e Mei responde que é apenas uma das muitas habilidades que ela possui. Com a permissão dele, ela ativa a habilidade e descobre que seu mestre está cercado por várias camadas poderosas de proteção. Após terminar sua avaliação, ela o olha e calmamente explica que seu dom não é o lixo inútil que ele acreditava ser. Ela lhe diz que sua habilidade realmente permite uso ilimitado, mas a classificação e a probabilidade das cartas que ele tira dependem muito da densidade de mana ao redor. Ela lista as classificações das cartas, desde extras super raras até raras, e até cartas de erro, as defeituosas responsáveis pelas maçãs podres que ele tirou e o fizeram passar vergonha. Vendo sua confusão, Mei pacientemente explica que embora o ar em todo lugar contenha mana, a densidade de mana na superfície é quase zero, o que torna quase impossível para ele invocar algo poderoso como ela. No entanto, no nível mais baixo do abismo, a densidade de mana é extremamente alta, o que aumenta muito suas chances e explica sua aparição. Impressionada com isso, ela elogia seu mestre, dizendo que ele já devia saber disso e se aventurou fundo na masmorra de propósito. Light permanece em silêncio por um momento antes de revelar a dura verdade. Enquanto ele começa a contar essa história, lágrimas enchem seus olhos. Ele explica como seu grupo o traiu, o atacou e atirou uma flecha nele, tudo enquanto zombava de seu suposto dom inútil. Ele se lembra das risadas deles, e como eles desfrutavam de seus gritos como se fossem música para seus ouvidos. Ele cai de joelhos enquanto relata ter sido enganado para se juntar ao grupo com promessas de um mundo sem discriminação e aperta firmemente a flecha alojada em sua perna. Ele jura que nunca os perdoará, e Mei se aproxima para abraçar seu mestre. Ela declara que pode trazer julgamento divino sobre aqueles traidores, prometendo entregar suas cabeças a ele dentro de 1 hora, e ela apenas aguarda seu comando. Mas Light balança a cabeça. Mei pisca, confundindo essa ação com misericórdia, até que ele lentamente se levanta e começa a andar na direção oposta. Sua voz quebra o silêncio enquanto ele diz que não quer que a vingança seja feita por ele. Ele quer ficar mais forte para enfrentá-los ele mesmo e fazê-los pagar com suas próprias mãos. Ouvindo isso, Mei se curva profundamente enquanto jura mais uma vez pela honra de sua empregada servi-lo, protegê-lo e apoiá-lo em sua nova missão. Suas palavras acendem um leve sorriso no rosto cansado de seu mestre. Com uma nova missão de vingança, Light pressiona o botão de seu gacha ilimitado novamente, e sob a imensa densidade de mana do abismo, o dispositivo enlouquece mais uma vez. Muitos anos se passaram desde então, e Light é agora um lorde servido por um exército inteiro de empregadas sob seu comando em seu reino no fundo do abismo. Todas as empregadas, observando-o caminhar majestosamente, simpam por seu lorde tão intensamente que Mei fica profundamente irritada com elas. Mas Light lhe diz para relaxar porque elas estão simplesmente mostrando seu amor por ele. Em seguida, ele caminha pelo mercado em sua cidade e aborda todas as preocupações dos cidadãos, e percebe que seu sistema precisa ser mudado em breve porque a população está crescendo demais.
Ele pede a Sumi para atualizá-lo sobre o que as 4 elites, seus 4 súditos mais habilidosos, estão fazendo. Ela explica que a garota gato, Oyuki, está diligentemente cumprindo seu dever de batedora, fazendo mapas dos andares superiores do abismo. Light fica feliz em ouvir isso, e confia que as florestas ao redor do abismo, cheias de monstros perigosos, não serão um problema para a talentosa domadora de feras. Meio avisa que é difícil confiar na gatinha inconstante, mas Light pensa que ela é perfeita, exatamente do jeito que é, e então pergunta sobre o progresso de Ellie. Mei confirma que Ellie está trabalhando duro, desenvolvendo a magia que ele precisa para seu plano, fazendo-o se preocupar que ela possa se sobrecarregar novamente. Então ele pergunta sobre Nizuna, e Mate relata que sua mais forte lutadora, corpo a corpo, está patrulhando o castelo como de costume, antes de ficar em silêncio porque não tem nada de bom para relatar. Light lhe diz que o pequeno cérebro e a atitude despreocupada de Nizuna são exatamente o que a tornam tão charmosa. De volta ao castelo, Light é casualmente cumprimentado por Jack, o homem loiro musculoso que é o quarto entre seus Alights. Mei não fica feliz ao ouvi-lo se dirigir a seus lords tão casualmente e o repreende, mas Light lhe diz que está tudo bem com isso, porque Jack é como um irmão mais velho para ele. Depois disso, ele vai para o salão de treinamento com Jack, onde começa o combate correndo direto para ele e acertando um gancho sólido em seus abdominais de aço. Jack o elogia pelo golpe poderoso e diz que teria matado qualquer um, mas Jack, a barricada de ferro, não é qualquer um. Então Jack vai com tudo e os dois se divertem muito lutando um contra o outro sem se conterem. Enquanto isso, no castelo, Nazuna caminha alegremente pelos corredores, patrulhando como de costume, quando o quarteto de empregadas de repente a cumprimenta e pergunta o que ela está fazendo. Nazuna orgulhosamente diz que está em uma missão super importante de seu lord e elas a cobrem de elogios lisonjeiros. Depois de bajulá-la, elas educadamente pedem que ela patrulhe uma área ultra secreta que meras empregadas como elas não podem acessar. Isso deixa Nizuna curiosa, e as empregadas Slee a convencem a inspecionar o quarto do Mestre Light. Mais tarde ela bate na porta e, para sua surpresa, Mei já está lá dentro. Mei lhe diz para levar seu dever de patrulha para outro lugar porque o quarto está completamente seguro. Mas Nozuna curiosamente pergunta o que ela está fazendo sozinha no quarto de seu mestre enquanto ele está treinando. Envergonhada, Mei rapidamente afirma que estava limpando o quarto de seu mestre porque vai contra sua honra como empregada ficar ociosa. Mesmo quando seu lord está ausente, então não há mais nada para ela verificar lá dentro. No entanto, Nazuna passa sorrateiramente por ela, e fica genuinamente impressionada com seu trabalho impecável, embora não possa deixar de notar como parece que alguém chutou, rolou por toda a cama e cheirou os travesseiros. Mei engana a cabeça de passarinho, explicando que é sua técnica definitiva de arrumar a cama, mas ela não pode revelar o método porque é ultra secreto. Ouvindo isso, Nazuna fica seriamente impressionada e diz que Mei é realmente a empregada número 1 por um motivo, enquanto Mei fica silenciosamente aliviada por Nazuna não ter cérebro. Antes de sair, Nazuna transmite uma mensagem do quarteto de empregadas, na qual elas ameaçam a tirânica chefe das empregadas, exigindo o direito de limpar o quarto do Lord Light também, terminando a carta com uma longa lista de palavrões. Nazuna fica um pouco confusa com o que o estranho final significa, mas Mei lhe diz para não se preocupar com isso, já que é seu trabalho lidar com os problemas do quarteto de empregadas. Ela também cala Nozuna com 3 moedas de prata, o que a deixa muito feliz, e ela sai silenciosamente para comprar lanches com seu dinheiro de bolso. Na cidade, Nozuna olha para todas as guloseimas saborosas à sua frente, mas acaba escolhendo seus pães favoritos e uma garrafa de leite fresco. Mais tarde, ela encontra Oyuki sentada no terraço e pergunta o que ela está fazendo. Depois que Nozuna falha fantasticamente em interpretar o que sua musa significa, Oyuki apenas lhe diz que veio entregar o mapa finalizado que Mei pediu para ela fazer. Ouvindo isso, Nozuna impiedosamente a estapeia nas costas, dizendo para ela falar isso desde o início e se afasta alegremente. Mais tarde, na sala do trono, ela se sente sozinha sem seu mestre e esfrega o rosto contra o trono dele para se sentir mais perto dele. No entanto, ela pressiona com muita força e acidentalmente quebra uma das asas de anjo que estava segurando. Antes que houvesse testemunhas, ela rapidamente pega o pedaço quebrado do chão, o cola fracamente de volta na estátua e sai correndo dali. De volta ao salão de treinamento, Jack e Light dão seu último soco e decidem ir para o banho para lavar o cansaço. Lá, Jack lhe diz que ele é praticamente uma arma ambulante agora, e que o número de pessoas na superfície que podem vencê-lo é muito pequeno, mas não zero. Light entende e afirma que nunca baixará a guarda até que consiga sua vingança. Enquanto isso, no escritório de Mei, ela encara o quarteto de empregadas e pergunta se elas sabem por que ela as chamou. Quando elas se fazem de desentendidas, Mei repete a mensagem delas palavra por palavra, fazendo as empregadas entrarem em pânico e se desculparem sinceramente. Mei lhes pergunta o que exatamente elas queriam dizer com tudo aquilo, e as empregadas nervosamente disfarçam, dizendo que era a maneira delas de mostrar respeito a ela. Isso irrita seriamente Mei, mas o que a incomoda ainda mais é que elas enviaram sua mensagem de ódio através de Nazuna, em vez de falar diretamente com ela. As empregadas começam a sussurrar umas pras outras que foi uma má ideia desde o início, e Mei rapidamente se cansa de suas bobagens. Então ela sentencia a limpar o enorme salão que leva à sala do trono como punição, completamente à mão. O quarteto de empregadas fica totalmente chocado e diz que é impossível fazer isso, mas Mei ignora seus apelos e responde friamente que estará partindo em uma missão com seu mestre em breve, e espera que elas terminem seu trabalho corretamente até que ela retorne. Enquanto isso, na cidade, Nazuna pressiona o rosto contra a vitrine de uma loja, olhando para a grande luva preta que ela desesperadamente quer comprar. Nesse momento, ela a avista e pergunta o que ela está fazendo. Nazuna, animada, fala sobre a luva, e então curiosamente pergunta por que Ellie não está trabalhando agora. Ellie responde com presunção que terminou suas tarefas tão eficientemente que tem tempo livre, algo que uma criatura de cérebro pequeno como ela nunca conseguiria entender. Em frustração, Nazuna diz que seu cérebro não é pequeno porque ela consegue fazer cálculos rápidos.
Mas quando Ellie a desafia a provar, Nazuna procede a errar todos os problemas miseravelmente. Ellie suspira e repete que ela é realmente burra, e as duas começam a brigar como crianças pequenas bem no meio da cidade. No final, Nazuna orgulhosamente diz que tem coisas mais importantes a fazer, como patrulhar o castelo, mas Ellie a provoca dizendo que reservará um quarto particular para seu próximo encontro com o Mestre Light, onde ela tomará chá e desfrutará de algumas atividades noturnas divertidas com ele. Nazuna chama de injusto desfrutar de chá sozinha com seu mestre, e quando Ellie sorri e pergunta se é só por isso que ela está brava, Nazuna prova o quão vazia sua cabeça é, perguntando se há mais alguma coisa de que ela deveria ter ciúmes. Ellie genuinamente não consegue dizer se ela é muito inocente ou apenas burra. Com isso, Nazuna alegremente lhe diz para pedir ajuda a qualquer momento que precisar de sua assistência e se afasta alegremente com um grande sorriso. De volta ao castelo, uma das empregadas faz um escândalo sobre como a punição delas é injusta, dizendo que a gestão de Mei é realmente tão má quanto elas alegavam. No entanto, elas rapidamente desistem depois de perceber que literalmente não há nada que possam fazer contra a monstruosa chefe das empregadas. Enquanto sonham em limpar o quarto de seu mestre, cheirar seus lençóis e lamber suas colheres, elas começam a fofocar que Mei foi a primeira empregada de Light, e que ele estava sozinho com ela. Enquanto se perguntam que tipo de coisas selvagens um garoto e uma garota sozinhos no abismo fizeram juntos na masmorra, o quarteto de criadas começa a arder de ciúmes e a amaldiçoar Mei por puro ódio. Nesse exato momento, Mei surge por trás e calmamente diz que estava de saída quando de repente ouviu as vozes de um grupo de criadas tentando amaldiçoar seu nome com paixão. Mei deixa bem claro que Light estava ocupado demais, estudando livros e dominando técnicas de combate, então eles nunca tiveram tempo para as coisas ultrajantes que as criadas estavam imaginando. Ela admite que se sentiu um pouco culpada por puni-las com muita severidade no início, mas parece que estava errada, pois as criadas claramente têm tempo demais para desperdiçar. Para corrigir isso, ela adiciona a limpeza da Sala do Trono à sua já brutal punição. Na Sala do Trono, as criadas reclamam sem parar enquanto esfregam o chão enorme, perguntando-se se realmente terminarão antes que amanhã chegue. Nesse instante, uma delas acidentalmente quebra uma asa da mesma decoração de anjo que Nazuna já havia quebrado antes. Naquele exato momento, Nazuna está deitada na cama com profunda satisfação após um longo dia protegendo a paz do castelo, embora sinta muita falta de seu amado mestre e silenciosamente deseje poder vê-lo novamente no dia seguinte. Na manhã seguinte, Light se aventura no abismo e encontra suas garotas discutindo alto lá fora. Azuna e as outras ficam emocionadas ao vê-lo, e enquanto Ellie discute com Mizuna como de costume, Light reflexivamente começa a fazer cócegas no queixo de Oyuki. As garotas imediatamente ficam com ciúmes por ele sempre dar tratamento especial ao Yuki. Mas Light explica que suas mãos simplesmente se movem sozinhas porque ela o lembra de uma gatinha fofa. Com isso, ele diz às garotas que finalmente é hora de fazer o que vieram fazer aqui. No momento certo, um monstro canino massivo de 2 cabeças irrompe da escuridão, fazendo Light tremer da cabeça aos pés enquanto memórias de seu trauma passado piscam diante de seus olhos. A época em que ele estava impotente contra um monstro assim, mas seu medo desaparece instantaneamente quando Nozuna fica furiosa com o vira-lata imundo que ousou mostrar suas presas ao seu senhor. E Ellie sugere friamente que ela garantirá que toda a raça dele seja extinta tanto no subsolo quanto na superfície. Suas palavras duras e a esmagadora intenção assassina deixam o cão infernal tão aterrorizado que ele abaixa a cabeça em desespero, perdendo sua vontade de lutar. Light sente pena dele e ordena que parem, dizendo que não há nada que essa pobre criatura possa fazer contra ele agora. Após se desculpar gentilmente com o cãozinho, ele diz ao grupo que Mei acabou de lhe dar sinal verde para executar o plano tão esperado, porque o alvo finalmente mordeu a isca. Com isso, ele parte para reivindicar a vingança que esperou por todos esses anos. Na superfície, todos os Homens-Fera na Cidade dos Lobos limpam as ruas com admiração enquanto Garou faz seu grande retorno. Todos os Homens-Fera ficam absolutamente loucos no momento em que o veem. E enquanto os rapazes oferecem suas irmãs em casamento, as moças pedem para que ele lhes conte sobre seus feitos heróicos em particular. Garou caminha orgulhosamente pela multidão de fãs que o aplaudem com um largo sorriso. Quando ele avista um humano faminto revirando lixo em busca de comida, ele chuta o garoto para longe e cospe em seu rosto por sujar as ruas com sua existência repugnante. Depois disso, ele e sua gangue vão ao bar, onde todos continuam a elogiar e adorar Garou por ser legal demais. Ele ri e diz para eles se divertirem à vontade, já que ele tem uma montanha de dinheiro, o que faz os outros Homens-Fera o idolatrar ainda mais, um deles sonhando que pode se tornar exatamente como ele um dia. Garou se gaba presunçosamente de ter dominado o instinto primal com o qual todos os Homens-Fera nascem, e seus sentidos estão tão aguçados agora que ele pode facilmente filtrar trabalhos inúteis daqueles que pagam muito dinheiro. Ao ouvir isso, um de seus capangas pergunta nervosamente se foi o mesmo para o trabalho que ele fez com a Concórdia das Tribos, mas os outros rapidamente o calam, já que aquilo deveria ser uma missão secreta. Garou explica que seu empregador o silenciou sobre isso, mas por dentro ele saboreia a memória de como foi satisfatório ganhar o maior pagamento de sua vida apenas por brincar e matar um pirralho humano fraco. Ele acredita firmemente que Light deve ter morrido após ser atingido por aquele feitiço de teletransporte, mas no fundo, ele ainda se pergunta quem é esse tal mestre que todo governo no mundo parece desesperado para encontrar. Ele rapidamente descarta o pensamento quando seus instintos o alertam de que cavar muito fundo pode ser perigoso. Naquele exato momento, Mei entra na sala e se desculpa educadamente por interromper sua celebração, perguntando se ele é o próprio Garou. Ela pergunta respeitosamente se ele é realmente o grande Garou, o ex-membro da lendária Concórdia das Tribos. E embora seus capangas fiquem ofendidos por uma garota humana ousar se aproximar de seu chefe, Garou decide ouvi-la.
Mei se apresenta como a serva mais leal do Lord Light e explica que tem procurado por seu mestre por muito tempo. Enquanto Garou se pergunta se aquele pirralho magricela poderia realmente ter sido um Lorde, Mei calmamente continua dizendo que seu mestre vem de uma longa e nobre linhagem de sangue. Ele se recusa a acreditar nela e a chama de mentirosa, mas Mei diz que não pode compartilhar os detalhes e pede para ele não se aprofundar mais no assunto. Ao ouvir isso, Garou pensa por um momento e percebe que, se a garota realmente não estiver mentindo, esta pode ser uma sólida oportunidade de ganhar uma enorme quantia de dinheiro de uma família nobre. Então Mei lhe diz que fez uma longa jornada para descobrir o que realmente aconteceu e recentemente soube que seu mestre se juntou ao Conquistador de Tribos apenas para perder a vida em uma missão nas profundezas do abismo. Cansado de sua história chata, Garou a interrompe rudemente e diz para ela falar o que aquilo tem a ver com ele. Então Mei pede emocionadamente que ele a escolte até o exato local onde seu senhor pereceu. Garou inicialmente recusa até que Mei abre uma caixa revelando 3 lajes brilhantes de ouro, fazendo instantaneamente cada cão na sala babar de ganância. Ainda assim, Garou é astuto, e ele instantaneamente suspeita que isso seja uma armadilha. Mas ele acredita que uma única garota humana frágil nunca poderia fazer nada contra ele, então ele alegremente entra no jogo. Ele concorda em aceitar o trabalho, dizendo que o faz para honrar seu melhor amigo da festa. Ao ouvir isso, Mei o agradece com lágrimas nos olhos, sem saber que Garou planeja escoltá-la em segurança até o túmulo de seu mestre, e então despedaçá-la violentamente bem em cima dele. Quando finalmente chegam ao local, Garou mente que Light foi dilacerado por um enxame de monstros, e que nunca encontraram seu corpo porque ele foi pego em uma armadilha de teletransporte. A notícia atinge Mei tão forte que ela cai de joelhos em luto. Garou sorri, pensando que a garota de uma raça inferior realmente é tão ingênua quanto parece. Pouco antes de atacá-la por trás, ele lamenta ter falhado em proteger seu melhor amigo, mesmo sendo tão forte, mas Mei de repente muda seu tom. Quando ela começa a descrever todas as coisas ruins que o grupo de Garou fez a Light, o lobo instintivamente pula para trás, incapaz de entender como ela sabe tudo aquilo. Ele imediatamente suspeita que ela seja uma espiã e exige saber quem a contratou, mas Mei calmamente diz que serve ao Lord Light. No momento em que ela libera seu poder mágico, todos os cães e até o próprio Garou tremem de medo. Apenas um olhar em seus olhos lhe diz que ele é um lobo morto. Mas antes que Maquin possa fazer qualquer coisa, Light aparece e ordena que ela se acalme, dizendo que ele será quem punirá Garou. Os capangas de Garou entram em pânico e imploram por ordens, mas o Homem-Lobo fica paralisado em descrença de que o pequeno pirralho ainda está vivo. Light o cumprimenta com um sorriso calmo e afirma que veio aqui para pagá-lo integralmente com 3 anos de juros por cima. No entanto, Garou explode em gargalhadas, zombando de um pirralho de nível 15, por pensar que pode ser um mestre de nível 150 como ele. O lobo diz que Light cometeu um grande erro ao vir aqui porque agora ele o matará, e levará seu corpo para a superfície para provar sua força, garantindo sua promoção a Rei das Feras. Ao ouvir isso, Light fica surpreso que Garou não esteja curioso para saber por que alguém tão poderosa quanto Mei o serve. Mas Garou zomba, dizendo que não está assustado, já que são apenas 2 humanos insignificantes enfrentando uma matilha inteira de feras que estão todas acima do nível 100. Sob seu comando, todos os seus homens avançam contra Light para despedaçá-lo, mas são eles que acabam sendo desfeitos em pedaços. Enquanto os cães ficam paralisados em choque, Light agradece a Mei e calmamente diz a ela para selar a saída para ele. Nesse momento, todos os cães entram em pânico e Garou ordena que seus homens parem de tremer porque provavelmente foi apenas uma armadilha barata. Ele afirma que é impossível para um humano inferior matar um homem-fera. Light suspira em decepção por Garou ainda ver os humanos como fracos, mas Garou grita de volta que os humanos são criaturas lamentáveis com pouca mana, e diz que mostrará como é o verdadeiro poder, exibindo orgulhosamente seu nível para todos verem. Light entende que o baixo limite de nível para humanos é o motivo pelo qual outras raças os desprezam. Então ele pede a Garou para explicar como um humano fraco conseguiu decapitar 2 de seus capangas. Garou rosna e diz ao pirralho para parar de agir com arrogância depois de usar uma ferramenta mágica. O olhar calmo e presunçoso nos olhos de Light o deixa furioso, então Garou e sua matilha avançam contra ele juntos. No entanto, Light se move mais rápido do que seus olhos podem acompanhar, e antes mesmo que percebam, a luta já acabou. Isso realmente irrita Garou, e desesperado para evitar perder para um humano, ele tira uma pedra mágica brilhante e invoca seu familiar, um lobo de gelo de nível 500 chamado Fenrir. Com um sorriso perverso, ele diz a Light para se ajoelhar e implorar ao Lord Garou por sua vida se quiser viver. No entanto, Light simplesmente fica parado e diz que não se moverá 1 centímetro, convidando-o a dar o primeiro golpe. Vendo aquele sorriso calmo, Garou perde a paciência e ordena a Fenrir que use toda a sua mana para disparar um uivo mágico, pensando que transformará Light em cinzas. Mas quando a poeira baixa, Garou fica em silêncio ao perceber que Light está perfeitamente bem, como se nada tivesse acontecido. Light pergunta se Garou se sente envergonhado, e enquanto todas as feras olham confusas, ele decide mostrar a elas a verdadeira forma final de Fenrir. Com um aceno de mão, ele invoca seu próprio familiar, um Fenrir de nível 9000 que sopra um pequeno hálito gelado na fera de Garou, congelando-a e estilhaçando-a em 1000 pedaços. Garou é incapaz de acreditar que Light comanda uma criatura tão poderosa, mas Light admite que poderia ter esmagado o cachorrinho de Garou ele mesmo se quisesse. Depois disso, ele revela seu próprio nível, chocando a todos, já que humanos não deveriam ser capazes de ultrapassar o nível 100. Garou chama Light de impostor, apontando que seu corpo não envelheceu um único ano desde aquela época. Mas Light calmamente explica que usa um item mágico para impedir que envelheça, para que nunca esqueça toda a dor e sofrimento daquela época. Nesse momento, Garou percebe que não importa mais quem o garoto realmente é,
Ele é um lobo morto de qualquer maneira. Desesperado, ele se ajoelha e implora por misericórdia ao seu melhor amigo, pedindo-lhe para se lembrar dos bons momentos que compartilharam. Ele até culpa os cães gananciosos atrás dele por conspirarem para atacar Mei. Ao ouvir isso, Light pede a Garou para confessar quem realmente é esse mestre que o governo procura, mas Garou admite envergonhadamente que não tem ideia de quem seja essa pessoa. Quando Light calmamente pergunta por que ele tentou matá-lo mesmo sabendo que não era um mestre, Garou levanta os olhos silenciosamente com olhos de cachorrinho culpados e cheios de vergonha. Nesse momento, seus capangas começam a mentir que sabiam sobre isso. Então Mei os pune fatiando-os em finos bifes de carne pelo crime hediondo de mentir para seu mestre. Vendo aquela cena brutal, Garou quase tem um ataque de pânico, mas ainda ouve em silêncio quando Light pede sua opinião, perguntando se ele poderia vencer uma guerra na superfície com sua força atual. Garou gagueja de medo, tentando explicar que mesmo alguém tão poderoso quanto o Lord Light poderia dominar no início, mas uma única pessoa ainda lutaria contra nações inteiras com anos de armas e ferramentas mágicas armazenadas e prontas para a guerra. Light parece satisfeito com aquela resposta honesta e concorda que há um limite para o que um super soldado pode realmente alcançar. Então, ele diz a Garou para responder a sua próxima pergunta depois que eles se mudarem para outro lugar. Com isso, ele usa um cartão de teletransporte e leva Garou para sua sala do trono, onde inúmeros cavaleiros, monstros e criadas estão de pé em ambos os lados do longo tapete vermelho. Garou observa impotente em descrença enquanto cada um deles se curva em perfeita sincronia para seu senhor. Depois que Light se senta em seu trono, ele comanda todos os soldados a exibir seus níveis, cada membro atingindo milhares. Light revela que essas são todas as unidades poderosas que ele reuniu nos últimos 3 anos, e a visão é tão aterrorizante que a pelagem de Garou instantaneamente fica branca de pavor. Então, Light pergunta novamente se Garou ainda acredita ter alguma chance de vencer contra todas as nações na superfície, mas Garou está tão aterrorizado que não consegue dizer uma única palavra. Light o parabeniza por experimentar um desespero verdadeiro, muito mais doloroso que a morte. Com lágrimas nos olhos, Garou percebe que seu grupo, sem saber, deu à luz um monstro que um dia destruirá o mundo inteiro. Quando ele pergunta a Light o que ele está tentando se tornar, Light responde que o mundo está escondendo algo dele por uma razão que ele desconhece, e essa razão decidirá se ele usará sua bênção para se tornar um anjo que espalha fortuna, ou um Lorde Demônio que varre todas as nações da superfície da existência. Alguns dias depois, Light reza no túmulo de seus pais em sua aldeia natal, que foi destruída depois que ele desapareceu no abismo. A única boa notícia é que os corpos de seus irmãos nunca foram encontrados, então ele espera que eles ainda estejam vivos em algum lugar. Depois que ele termina de rezar, seu cavaleiro de armadura dourada o lembra que eles deveriam se apressar se não quiserem dormir ao ar livre em seu primeiro dia de volta à superfície. Seu tom casual para com o mestre deixa Namumu furiosa, e Light honestamente não consegue dizer se os dois são melhores amigos ou inimigos jurados. Gold a repreende para parar de reclamar e de agir tão tensa o tempo todo, perguntando se ela não preferiria dormir em uma cama quente e confortável. Namumu responde orgulhosamente que dormiria em qualquer lugar, desde que estivesse ao lado do Lord Light. Cansado de suas brigas intermináveis, Light diz a eles para se preocuparem em dormir mais tarde e se concentrarem em coletar informações sobre seus inimigos na superfície para que possam entender o que estão enfrentando. Além disso, ele acredita que sua aldeia foi destruída porque a Federação suspeitava que ele fosse um mestre. Seu poder se manifesta violentamente enquanto ele declara que transformará o mundo em um inferno se a razão para manter este mestre em segredo causou tantas mortes inocentes sem uma boa causa. Quando ele finalmente se acalma, Gold o aconselha a manter seu poder sob controle enquanto estiverem na cidade. Light se desculpa e esconde o rosto com uma máscara, prometendo silenciosamente que seus pais nunca serão esquecidos. Enquanto voa em direção à cidade, Namumu acidentalmente o chama de Lord Light, então Gold a adverte para ter cuidado. Light acrescenta que ela deveria chamá-lo de Dark, enquanto exploram a superfície para esconder sua verdadeira identidade. Light diz que planeja aumentar sua patente registrando-se como Dark na guilda e começar a fazer missões para se conectar com os ranks mais altos. Assim que a cidade de Dagas surge à vista, eles decidem percorrer o resto do caminho a pé pela floresta abaixo. A armadura brilhante de Gold reluz sob o sol, e quando passam por um grupo de bandidos assediando um taxista e seu filho, a armadura cintilante de Gold instantaneamente chama a atenção deles. Os bandidos tentam roubá-los, mas as unidades de rank SS de Light rapidamente amarram os tolos antes mesmo que pisquem, deixando o motorista e seu filho olhando em choque. Light agradece ao motorista, um homem chamado Coronel, por lhes dar uma carona gratuita. O filho do homem diz animadamente que nunca viu humanos espancarem anões tão rápido e chama a linda elfa e os cavaleiros dourados de super legais. Mas Namumu orgulhosamente acrescenta que seu senhor é ainda mais legal. Quando o coronel pergunta se eles são um famoso grupo de aventureiros, Light o surpreende dizendo que na verdade estão indo para Dagas para se registrar pela primeira vez. Ao ouvir isso, o coronel diz que eles estão indo na direção certa, já que Dagas fica na fronteira entre os reinos anão e humano, bem ao lado do reino élfico. Ele explica que a masmorra lá é tão rica em tesouros que a cidade atrai aventureiros de toda a terra, apesar de todos os problemas políticos. Isso inclui muitos aventureiros humanos também, então o coronel Rans é bem sucedido nos negócios com o apoio deles. Light desce da carruagem bem em frente a Dagas, explicando que já sabe o caminho para a guilda graças à orientação do bom homem. Antes de partir, o coronel se apresenta adequadamente e convida Light a ficar em sua pousada se ele planeja passar a noite. Enquanto caminham pelas ruas movimentadas da cidade, Gold diz a Namumu para parar de olhar para tudo ou ela se perderá. Mas ela retruca que é impossível se perder quando sua armadura brilhante continua a cegar seus olhos.
Quando chegam à guilda, a encontram lotada de aventureiros de todas as raças. Há muitos humanos lá também, mas eles rapidamente se afastam quando um demônio passa. Light sente um pouco de tristeza por os humanos serem oprimidos pelas outras raças, mesmo depois de todo esse tempo. Durante um registro, Namumu começa a se enfurecer quando a recepcionista atribui a Light o rank F, já que todos os novatos começam de baixo. Ele tenta desesperadamente explicar que é o ser mais forte do planeta, mas a recepcionista recusa categoricamente. Vendo isso, Light se desculpa em nome dela e calmamente pede à senhora para completar o registro. Mais tarde, lá fora, Namumu chora rios de vergonha por seu mestre ter que se desculpar por seu comportamento. Gold concorda casualmente, dizendo que ela parecia uma idiota completa na frente de todos. Light diz a ele para parar de provocá-la, e ele responde que está dizendo a verdade, o que deixa Namumu ainda mais triste. Com isso, eles seguem para a pousada do coronel, onde o homem diz a Light para não hesitar e pedir-lhe qualquer coisa de que precise. Light aceita a oferta e explica que quer alugar todo o andar superior por um mês, e diz que nenhum membro da equipe deve ter permissão para ir lá durante a estadia deles. Como pagamento, eles jogam uma bolsa cheia de moedas de ouro no balcão, mas o coronel recusa educadamente aceitar dinheiro das pessoas que salvaram a vida dele e de seu filho. Light insiste que é uma compensação por seu pedido incomum, então o coronel humildemente aceita com gratidão. No andar superior, Light ativa cartas de silêncio e bloqueio de detecção para proteger o quarto, então diz a seus companheiros para relaxarem, já que ninguém mais pode espioná-los. Nesse momento, Kimil pergunta por que ele insiste em fingir ser um aventureiro na superfície quando poderia simplesmente comandar seu exército para resolver as coisas para ele. As palavras dela deixam Light furioso, e ele questiona se ela está tentando tirá-lo de seu próprio plano de vingança. Seu poder se manifesta violentamente, sacudindo todo o edifício, embora Namumu se desculpe repetidamente por suas palavras tolas. Ele finalmente se acalma quando Gold inesperadamente elogia sua coragem por se colocar em perigo e buscar vingança com suas próprias mãos. Depois disso, Light se desculpa com Namumu por perder a paciência. Namumu insiste que cometeu um grande erro e diz que gostaria de jurar sua lealdade a ele novamente. Ao ouvir isso, Light fica um pouco envergonhado porque o ritual envolve mostrar respeito beijando os pés de seu mestre. Vendo o olhar satisfeito no rosto de Namumu, Gold a chama de garota suja por gostar tanto. Vendo isso, Light se afasta discretamente enquanto os dois começam a discutir como inimigos mortais novamente. No dia seguinte, o grupo segue para a masmorra, onde a atenção de todos é instantaneamente atraída pela armadura brilhante de Gold. Light sente que o forte contraste funciona bem com sua persona sombria, mas ele também se preocupa que Gold possa se destacar um pouco demais. Fora da masmorra, Gold aponta a fila incomumente longa e percebe que nenhum dos aventureiros é elfo. Light explica que isso é um sinal de que os reinos dos anões e elfos estão em péssimos termos. Namibum elogia seu profundo conhecimento, mas ele pergunta se ela realmente precisa abraçá-lo com tanta força. Ela insiste que é seu dever proteger as costas de seu mestre a todo momento. Nesse exato momento, outro grupo de aventureiros corta a fila na frente de um bando de crianças, estragando o clima para todos. Light percebe que o trio encapuzado parece bem habilidoso, mas o Homem de Verde possui a forte aura de um guerreiro bastante experiente. Ele ouve o grupo de crianças sussurrar nervosamente sobre se deveriam confrontá-los, mas estão com muito medo para fazer qualquer coisa. Naquele instante, Light avança e calmamente diz que é bem desagradável furar a fila assim. O elfo o encara friamente e pergunta se ele sabe com quem está falando, mas Light responde casualmente que obviamente não sabe, já que o sujeito está literalmente escondendo o rosto sob um capuz. Ele acrescenta que seria ainda mais constrangedor se uma pessoa famosa fosse pega furando a fila. Gold explode em gargalhadas com sua observação ousada, e Namumu chama o elfo de burro demais para entender como filas funcionam. Frustrado, o elfo quase saca sua espada, mas seu companheiro rapidamente o aconselha a não causar uma cena em público. Depois disso, os outros aventureiros aplaudem Light, e as crianças o agradecem por intervir quando estavam com muito medo de agir. Light diz que não é grande coisa, já que furar a fila estraga tudo pra todos. A irmã do líder, Maya, comenta docemente que tiveram sorte de ter pessoas boas atrás deles. Nesse instante, o garoto loiro, Dimra, pergunta a Gold se sua armadura é feita de ouro de verdade, mas Namumu instantaneamente solta que é falsa e que só um idiota faria uma armadura de um metal tão mole. Antes que Dimra possa dizer algo mais ofensivo, o líder de seu grupo o cala. Light explica que a armadura brilhante de Gold representa sua dedicação à cavalaria, embora seu verdadeiro propósito seja atrair a atenção para o grupo deles. Depois disso, o jovem líder Ward pergunta a Light se seu grupo está explorando a masmorra Adagas pela primeira vez, porque a masmorra é muito maior que a maioria das outras. Então os aventureiros geralmente trazem bastante equipamento e suprimentos antes de entrar. Com isso, a vez deles finalmente chega, e eles entram na masmorra. Namiumi fica surpresa com o quão diferente ela se sente em comparação com o abismo, e após uma curta caminhada, eles chegam a uma área aberta que parece um mundo próprio, repleta de animais estranhos e cheios de vida. Gold relata que não há ninguém por perto, então Light calmamente tira suas cartas raras para ocultar a presença deles, e permite que todos voem pelo ar mais uma vez. Enquanto isso, lá embaixo, o elfo chamado Kito derruba furiosamente um grupo de orcs infelizes para desabafar sua raiva, xingando sem parar sobre como algumas crianças ousaram insultar o espadachim mais jovem e forte do reino élfico. Ele é descendente de um herói lendário que foi um mestre, conhecido por toda parte por seu talento extraordinário e incontáveis títulos. Seu parceiro elfo negro, Ianak, tenta acalmá-lo e o lembra de guardar suas forças para os trolls do próximo andar, mas isso só irrita Kaido ainda mais.
Kaido está furioso, porque embora tenha nascido de um mestre, ninguém o respeita, pois seu nível está limitado a meros 1500. Yanok diz gentilmente que seu nível ainda está muito além do que a maioria dos elfos alcança, mas Kaido retruca dizendo que é patético para alguém de sua linhagem ficar preso a um número tão baixo. Yanok afirma entender sua dor porque nem mesmo seu próprio povo reconhece o brilho de sua pesquisa. Ao ouvir isso, Kato zomba e diz para ele mostrar isso, ajudando-o a subir de nível se ele realmente é um gênio. O elfo negro astuto sorri e concorda, dizendo que eles estão em um relacionamento mutuamente benéfico. Então ele está feliz em apoiar o crescimento de seu querido parceiro. Kato estala a língua em aborrecimento e segue em frente, decidindo que se livrará do elfo negro não confiável assim que terminar de subir de nível. Depois que Light e sua equipe reúnem cristal mágico suficiente para provar seu progresso à guilda, eles sobem aos céus mais uma vez para retornar à pousada. Ao longo do caminho, Light avista o grupo de aventureiros mirins lutando contra goblins lá embaixo. Eles conseguem matar todos os goblins, mas ele instantaneamente percebe que cometeram um erro grave. As crianças nem percebem quando Light pousa bem atrás deles. Ele lhes diz que é uma regra básica, nunca perder o inimigo de vista, mas é igualmente importante guardar suas costas. Eles percebem que ele salvou sua suporte, Maya, de uma cobra que a teria paralisado, deixando o grupo deles completamente exposto. As crianças se curvam para mostrar sua gratidão, mas Namumu avisa Light que algo poderoso se aproxima da floresta. A princípio, as crianças entram em pânico e começam a correr quando veem uma matilha enorme de lobos cinzentos saindo das árvores, criaturas que nunca deveriam deixar esta floresta. Eles tentam fugir, mas Light lhes diz para manter a calma, e os lobos passam correndo sem sequer olhar para eles. Enquanto Ward se pergunta em voz alta o que poderia tê-los assustado, uma figura enorme rasga a floresta com velocidade incrível, que acaba sendo o louva-a-Deus de Forsyth. O garoto não consegue acreditar no que viu, pois aquela espécie foi extinta há mais de 10 anos. Ele rapidamente pede a Mia para usar sua magia como distração para que possam escapar vivos. Ao ouvir isso, Light pergunta se eles concordam que ele mate o monstro, já que planejam fugir, e seus companheiros concordam que seus insetos de nível 500 devem render uma luta decente. O garoto enfatiza que eles precisam escapar e relatar a criatura feroz à guilda antes que ela ceife vidas. Mas Light diz para ele relaxar mesmo enquanto o louva-a-Deus gigante avança direto contra eles. Gold corre primeiro e bloqueia a garra do louva-a-Deus com sua espada. Mas as garras do monstro são tão resistentes que seus ataques não causam absolutamente nenhum dano, forçando-o a recuar em frustração. Enquanto Namimu o chama de mal perdedor, Light decide testar como o louva-a-Deus reagirá ao seu feitiço de bola de fogo. No entanto, o grande inseto simplesmente rebate o feitiço de volta para ele como se não fosse nada. Vendo isso, o pobre garoto entra em pânico e implora a Mia para ajudá-los com um feitiço, mas Mia está muito animada assistindo à incrível magia de classe de combate que Light acabou de usar e está irritada porque ninguém a aprecia. Gold diz às crianças para observarem bem como cavaleiros de verdade lutam, assistindo-o, e sua primeira lição é que usar escudos para defender não é a única forma de lutar. Quando o louva-a-Deus o ataca por trás, ele gira e contra-ataca no momento perfeito, estilhaçando completamente sua garra com um golpe limpo. Ele continua com a lição 2, dizendo para sempre usar sua espada quando o inimigo estiver vulnerável, cortando uma das pernas do louva-a-Deus em um único movimento. Depois disso, Light assume sua vez e dispara múltiplas bolas de fogo que o louva-a-Deus afasta como antes, mas desta vez elas mudam subitamente de direção e atingem suas costas. Light controla 30 bolas de fogo de uma vez como mísseis teleguiados para bombardear o louva-a-Deus de todas as direções, e então as detona por dentro, quebrando suas pernas e queimando profundamente sua carapaça. Enquanto ele se prepara para finalizá-lo, o louva-a-Deus entra em pânico e tenta fugir, mas Light conjura uma parede de fogo para bloquear sua rota de fuga sem qualquer encantamento, o que faz Maya pular de alegria e espanto, já que nem mesmo os elfos conseguem fazer isso. Sem ter para onde ir, o louva-a-Deus abre suas asas e voa para o céu para escapar, mas Namu instantaneamente encurta a distância ao comando de Light e o despedaça com um único golpe rápido. Namumu parece bastante satisfeita com sua exibição legal, mas Gold solta um suspiro desapontado porque ela arruinou as partes que poderiam ter vendido por dinheiro. Namumu instantaneamente se arrepende de seu erro e pede desculpas profusamente, enquanto as crianças ficam ali em silêncio, chocadas que os três aventureiros acabaram de derrubar um louva-a-Deus de 4 foices. Poucos momentos depois, Ward encontra uma pedra mágica roxa gigante, e Gold fica aliviado que algum idiota não a picou em 1000 pedaços. Quando Light diz alegremente que agora podem submeter o cristal para aumentar seu rank, o garoto pergunta se eles são um grupo de aventureiros famoso. Porque se precisam de uma pedra mágica tão grande para subir de rank, ele supõe que devem ser pelo menos rank A, ou até mesmo rank S. Light choca as pobres crianças mais uma vez ao revelar que são apenas novatos de rank F que começaram ontem. Depois disso, Mia invoca uma bola de água para eles lavarem as mãos, e Light aceita agradecido, agradecendo a gentil garotinha por usar sua preciosa mana nele. As crianças os agradecem novamente por salvarem suas vidas, e Ward pergunta se Light gostaria de ficar em seu acampamento pela noite, embora ele só tenha uma barraca velha e alguns lanches para oferecer. Light recusa educadamente, mas o garoto insiste, já que sair à noite é perigoso e sua irmã está ansiosa para conversar com ele sobre sua poderosa magia. Durante o jantar, Maya elogia Light depois que ele lhe disse que é um gênio porque ambos os seus pais eram magos. Ele a elogia em troca, mas ela humildemente admite que ainda está longe de usar magia de classe tática como ele. Quando seu irmão pergunta qual é o grande problema, ela se anima e lhe dá uma palestra sobre como feitiços de alvo único como bola de fogo são de classe de combate, enquanto feitiços de área ampla como parede de fogo são de classe tática e os mais poderosos são feitiços de classe estratégica que exigem um grupo de magos para causar coisas como tsunamis ou terremotos.
Ela explica que os humanos não conseguem usar feitiços avançados tão facilmente quanto outras raças, o que torna a conjuração silenciosa de Light tão sem precedentes que poderia torná-la uma lenda entre os humanos. Vendo sua irmã Fangirl como uma idiota, seu irmão lhe diz para se acalmar e admite que, magia à parte, ele entende que o Sr. Light é uma pessoa muito gentil. Ele também a lembra que ela é uma maga talentosa que foi indicada para a Academia de Magia do Ducado, então ele tem certeza de que ela estará conjurando grandes feitiços em pouco tempo. Ao ouvir isso, Light pergunta se aquele é o país fundado em conjunto por todas as 9 raças, e Gold acha impressionante que ela tenha sido convidada para uma academia tão prestigiada. No entanto, o garoto explica que ela não pôde se juntar depois que perderam os pais para uma epidemia. Foi então que ele formou um grupo com seus amigos e começou a aventurar-se para ganhar dinheiro suficiente para enviar Maya à academia. Quando Light vê o quanto eles se importam um com o outro, isso o lembra de sua própria irmã. E ele os assegura de que Mia definitivamente terá sucesso porque ela é muito talentosa. Maya pensa que ele está apenas sendo gentil, mas Light a faz corar quando diz que realmente acredita em seu potencial. Depois disso, seu irmão pergunta por que Light decidiu se tornar um aventureiro. Então Light explica que perdeu os pais em um incêndio em casa e lhes diz que seus companheiros estão viajando com ele para encontrar uma poção que possa curar as terríveis cicatrizes que sofreu das chamas. Todos ficam em silêncio depois de ouvir isso, mas Dimbra de repente se levanta com entusiasmo e solta-se Gold ao ex-namorado de Nemumu, o que instantaneamente a faz sair dos trilhos em negação. Gold concorda e diz que só está interessado em damas maduras que sejam deslumbrantes o suficiente para combinar com sua aura dourada. Em outro lugar na masmorra, Yanaki elogia Kaido por derrubar rapidamente outro orc. Mas Kaido está frustrado que sua lâmina lendária, Grandius, esteja sendo desperdiçada em monstros fracos. Yanati calmamente o assegura de que esses ingredientes são essenciais para sua pesquisa superar o limite de nível de cada raça. Depois de coletar a última amostra de orc, ele acrescenta que o próximo ingrediente principal serão os humanos, algo que imediatamente chama a atenção total de Kato. 2 semanas depois, o grupo de Light se torna famoso como os Mofli Negros em toda a cidade, e ele regularmente traz materiais raros, o que faz até a atitude fria da recepcionista em relação a eles mudar completamente. Lá fora, Light caminha pela cidade com satisfação, enquanto todos os outros aventureiros reconhecem seu grupo. Nesse instante, 2 homens se aproximam e perguntam se eles são os Mofli Negros, o nome que todos na cidade começaram a usar para eles. Namiomu imediatamente saca sua adaga e o manda ir direto ao ponto. Então o sujeito chamado Sullivan se apresenta e seu parceiro Gilbert. Ele explica que ouviram rumores de que o grupo caçou um louva-a-Deus de 4 foices, embora Gilbert duvide, alegando que passaram anos procurando um sem sucesso. Namibu questiona se ele está chamando seu senhor de mentiroso, mas Sullivan rapidamente esclarece que vieram para torcer por eles. Ele diz que muitos humanos estão felizes em ver alguém finalmente dando competição de verdade às raças arrogantes que os desprezam. Depois que eles partem, Light ouve alguns aventureiros não humanos à sua frente chamando suas conquistas de mentiras, mas Gold diz com confiança que podem calá-los com resultados frios e concretos. Dentro da masmorra, Light voa até o 5º andar e avista o grupo de crianças, então ele passa para dizer oi. Ele fica surpreso que seus caminhos não se cruzaram em 2 semanas, mas o irmão de Mia o lembra que esta masmorra é excepcionalmente grande. Ainda assim, ele está feliz por terem se encontrado novamente porque Mia tem algo que preparou para Light. A garota avança timidamente e lhe entrega uma pequena prateleira cheia de um unguento especial para queimaduras, um remédio de família que sua falecida avó a ensinou a fazer para ajudar com a dor. Light fica sem palavras com o gesto e a que agradece do fundo do coração. Ele acredita que ela merece algo em troca, então ele invoca uma pulseira de rank duplo S e a oferece a ela. Mia hesita em aceitar, mas quando ele diz que é um presente, ela promete valorizá-la pelo resto de sua vida. Mais tarde naquela noite, Namumu pergunta a Light se foi realmente uma boa ideia trocar um item tão raro por um creme caseiro inútil, mas Gold lhe diz para ser menos materialista, e acredita que seu senhor fez uma excelente escolha para uma garota como ela, explicando que a pulseira pode criar pequenos milagres quando o usuário deseja com todo o coração. No 5º andar, que está completamente coberto por neve espessa, Light ordena aos 2 que caçem Edis para ele e se teletransporta de volta para sua sala do trono, onde Mei e os outros já estão esperando. Depois que Mei lhe serve uma xícara de chá fresco, ele pergunta às garotas quanto tempo mais seu plano de vingança levará, e Ellie responde que está muito perto de terminá-lo. Ao ouvir isso, Light fica impressionado e brinca que talvez não houvesse necessidade de ele voltar, se ela está lidando com tudo tão perfeitamente, fazendo-a corar como um tomate maduro. Ele sorri e lhe diz para pedir o que precisar, elogiando também Mei e Oyuki por manterem seu excelente trabalho. Nazuna se sente excluída, então ela pergunta animadamente qual será seu trabalho com olhos brilhantes. Então Light ordena a manter todos seguros, já que não há como saber quando algum supervilão perigoso de que eles não estão cientes pode aparecer. Ellie pergunta se ela está realmente feliz com apenas essa tarefa simples, mas Nazuna alegremente lhe diz para se apressar e terminar a dela porque ela não pode proteger ninguém até que Ellie termine. Irritada, Ellie diz que já está dando o seu melhor para deixar tudo perfeito, já que Lord Light não merece nada menos que o melhor. Light sorri, e mal pode esperar para ver o olhar de desespero no rosto bonito de Sasha quando a hora finalmente chegar. De volta à masmorra, Sullivan pergunta a Gilbert o que ele pensa sobre o mago dos Black Motley supostamente usando magia de classe tática. Gilbert admite que pode não ser notícia falsa, já que a testemunha era uma garota humana, e se pergunta se o mago poderia até ser um herói lendário. Sullivan espera que eles se tornem as lendas que derrubarão esta sociedade podre onde as outras raças tratam os humanos como lixo, e então se afasta por um momento para fazer uma pausa para o xixi.
Quando ele retorna, a cabeça decepada de Gilbert está no chão, e Cato comenta que é um insulto para um elfo esperar que um inseto humano volte. Sullivan tenta manter a calma e pensar em um plano de fuga, e Kate fica furioso com seu silêncio. Ele provoca o humano, perguntando se ele é surdo ou algo assim, porque mesmo um inferior deveria reagir quando o cadáver de seu amigo está bem diante dele. Sullivan se recusa a cair na isca da raiva, pensando desesperadamente em como escapar e relatar a guilda. Com esse pensamento, ele se desculpa silenciosamente com seus amigos caídos e joga uma bomba de fumaça, sabendo que mesmo a poderosa magia do elfo é inútil se ele não consegue ver seu alvo. Ele corre pela masmorra com confiança, já que está familiarizado com cada curva e reviravolta, mas de repente é atingido com força na cabeça. Quando ele se vira em choque, vê Cato flutuando atrás dele em um disco mágico. Yanak o nocauteia e suspira que ele pediu especificamente por humanos vivos, mas Cato matou todos, exceto este. Cato encolhe os ombros e diz para ele se virar com o que tem, mas Yanak murmura que um experimento bem sucedido sempre requer dezenas de falhas. Então Kaido promete deixar o resto do lixo vivo, desde que não ousem revidar. Ao ouvir isso, o cientista louco ri que mesmo lixo inútil como os humanos ainda pode se tornar material valioso para sua pesquisa. E em breve, o mundo inteiro entenderá qual é o verdadeiro papel dos humanos. Enquanto a história muda, Nami-Mu se meteu em uma briga com a recepcionista. Ela exige que ela aumente o rank de seu mestre imediatamente. A pobre recepcionista treme sob sua fúria e tenta argumentar com ela, explicando que a guilda já fez uma enorme exceção ao promovê-lo duplamente do rank F para o D. Nami-Mu, no entanto, se recusa a ouvir e insiste que seu Senhor das Trevas merece nada menos que um rank S extra. Quando ela ainda não cede, a recepcionista tem uma ideia e lhes diz que o rank dele pode ser aumentado novamente se eles conseguirem realizar outra tarefa importante. Light pergunta que tipo de feito é esse e recebe o pedido de trabalho. Mais tarde naquela noite, os três se sentam juntos discutindo a missão, que envolve capturar um serial killer que tem aterrorizado a área. Parece uma boa oportunidade para subir de rank, mas o problema é que eles não têm absolutamente nenhuma pista sobre o culpado. Gold sugere que Light use seu gacha para tirar uma carta que possa ajudar a localizar o assassino, mas Light explica que as cartas que ele consegue são completamente aleatórias, então confiar nisso não seria inteligente. No meio da discussão deles, um portal repentino se abre do nada, e Mia cai através dele apenas para ser pega por Light, bem a tempo. Ela está coberta de feridas, e a pulseira que Light lhe deu se parte no momento em que ela aterrissa. Light a leva para a cama e conjura a cura. Ele então usa sua carta EPAR, Hipnose, para espiar suas memórias. O grupo de Ward havia sido avisado sobre um serial killer rondando a área. Maya disse ao irmão que eles não tinham chance, já que o assassino podia realizar múltiplos lançamentos de feitiços de uma vez, e até mesmo os aventureiros que trouxeram o aviso haviam fugido, gritando para que fizessem o mesmo. Ward liderou sua equipe para recuar, mas Mike já havia caído. Eles avançaram o máximo que puderam antes de parar para recuperar o fôlego. Embora Ward soubesse que acampar ali era nada menos que um suicídio. Justo quando as coisas não podiam piorar, Cato e o Elfo Negro apareceram. Inconsciente da ameaça, o grupo de Ward compartilhou as notícias sobre os assassinatos em andamento, aconselhando-os a fugir enquanto pudessem. Kaido ouviu calmamente e então sorriu, dizendo que finalmente entendeu por que o número de aventureiros havia caído tão drasticamente. O cientista louco ao lado dele riu e os agradeceu pela inteligência útil. Antes que alguém pudesse reagir, os elfos começaram a murmurar que deveriam ter escondido melhor, e enquanto Ward os olhava confuso, Cato sacou sua lâmina e disse friamente que era o fim do jogo para eles. O grupo de Ward congela de terror ao perceber que os dois parados diante dele são os serial killers de quem todos têm falado. Ward e os outros dois garotos gritam para Mia correr enquanto eles seguram os assassinos, mas a expressão de Cato se contorce de fúria com o desafio deles, e ele rosna para que saibam seu lugar antes de cortar Ward no peito. Mesmo assim, os dois restantes avançam contra ele com uma coragem desesperada, apenas para serem abatidos da mesma forma brutal. A visão de Maya embaça com lágrimas enquanto seu irmão, sangrando muito, se força a ficar de pé mais uma vez e a incita a fugir. Jinra e o último garoto também se levantam cambaleando e correm em direção ao elfo, que os abate novamente sem esforço. Os gritos de Maya ecoam, enquanto Yanak suspira e lembra a Cato que ele acabou de arruinar cobaias humanas perfeitamente boas. Cato zomba, dizendo que não é culpa dele se os fracos insistem em desperdiçar seu tempo lutando. Yanak reclama que Cato já massacrou muitos e o deixou com quase ninguém para experimentar. Então ambos voltam sua atenção para Maya. O Elfo Sombrio reflete em voz alta que magos humanos são na verdade bastante valiosos, e Cato sorri, prometendo ser mais cuidadoso com seu temperamento desta vez. Ele então olha para a forma trêmula dela e pergunta a Yanak se ele tem tempo para se entregar para alguma diversão suja. Yanak, enojado, murmura que não está interessado e se afasta. Maya recua com a voz trêmula enquanto implora ao homem para ficar longe. Mas Cato apenas ri, declarando que ela deveria se sentir honrada por ser usada pelo lendário herói do futuro. Ele diz a ela que deveria estar feliz, mas nesse exato momento, o irmão de Maya se levanta novamente. Yanak fica impressionado com Ward e diz a Cato que ele definitivamente precisa desse humano vivo, reivindicando-o como seu principal espécime. Ward sorri ao olhar para a irmã e diz a ela para fugir. Enquanto ela finalmente corre, Yanak grita para Cato ir e pegá-la. Cato acha desagradável ser mandado, sendo ele o chefe, e empurra Ward para o lado. Yanak lembra a Cato que ele precisa de seu principal espécime vivo,
Ward então leva seu cérebro ao limite e se lembra do que Gold lhe disse sobre batalhas serem tudo sobre criatividade e habilidade. Ele coloca o conhecimento em prática e arremessa sua espada contra o elfo, que corta seu cabelo e então segue com seu escudo, usando-o como arma de ataque e desequilibrando Kato, fazendo-o cair no chão. Ele ri de sua conquista e chama o sujeito de perdedor. Ao ouvir isso, Kato perde a calma mais uma vez e usa sua habilidade com a espada, esfaqueando o pobre garoto bem no meio do peito. Enquanto Kato persegue o garoto novamente, Yanaki avança e lembra ao seu mestre que a espécime maga fugiu, e ele deve pegá-la, a menos que a notícia do que eles têm feito se espalhe. Kato range os dentes, mas faz exatamente isso, e rapidamente alcança Maya, bloqueando-a com um ataque à sua frente. Kato se gaba de como pode criar múltiplas lâminas e controlá-las à vontade por causa de seu tesouro chamado Grandius, que é uma espada lendária da classe fantasma. Ele usa suas espadas como degraus para descer enquanto Maya desesperadamente espera por um milagre e invoca uma espada de gelo, mas Kato a contra-ataca sem esforço e a lembra que ela já sabe que não é páreo para ele. Maya corre novamente, agarrando-se ao pensamento de que se pudesse apenas alcançar o Senhor das Trevas, ele poderia ajudá-la, mas Kato a derruba no meio da corrida. Ele continua dizendo a ela para desistir e deixá-lo fazer o que quiser, mas ela se recusa a ceder, chamando-o de nada parecido com um verdadeiro herói lendário como o Senhor das Trevas, e acusando-o de ser um covarde que ataca os fracos. As palavras doem enquanto Kato se lembra de ter sido ridicularizado e insultado pelos elfos após ser expulso do prestigioso grupo conhecido como os Cavaleiros Brancos, porque ele nunca conseguiu atingir o nível deles. Quando Maya o chama de perdedor sem espinha, sua raiva sai do controle, e ele continua gritando para ela calar a boca enquanto ataca repetidamente com suas habilidades de espada, que ela claramente não consegue suportar. Mesmo enquanto luta, a determinação de Maya brilha intensamente enquanto ela jura sobreviver por aqueles que lhe deram uma chance, e naquele momento, a pulseira em seu pulso de repente se ativa. Percebendo o que aconteceu, nosso garoto aperta a mesma pulseira com força, sentindo dor, e ordena que sua equipe se mova. Enquanto isso, Yanaki está tentando salvar suas cobaias, mas quando ele as verifica, Ward já deu seu último suspiro. Ele lamenta perder um espécime tão valioso, e nesse exato momento Kato chega. Quando Yanaki pergunta se ele pegou a garota, o elfo olha ao redor confuso. Yanaki o ridiculariza por perder o rastro de uma mera criança, apesar de ser um ex-membro dos Cavaleiros Brancos, mas Kato se defende, dizendo que não foi culpa dele, já que a garota desapareceu no ar. Ele insiste que não havia como ele saber que ela tinha um item de teletransporte, embora Yanaki duvide que um humano pudesse possuir algo tão raro e caro. O Elfo Sombrio começa a entrar em pânico, percebendo que se a notícia de suas ações chegar à guilda, o Reino Élfico definitivamente descobrirá. Ele acrescenta que, uma vez que souberem que Kato roubou a espada Grandius, o destino deles estará selado. Ao ouvir isso, Kato molha as calças, sabendo que os Cavaleiros Brancos e o Capitão Infernal certamente viriam atrás dele. O Capitão sozinho está além do nível 3000, enquanto cada cavaleiro sob seu comando está acima de 2000, deixando Kato sem chance de sobreviver. Yanaki tentou acalmá-lo, dizendo que eles só precisam completar sua pesquisa para que ele possa ajudar Kato a superar seu limite de nível, o que resolveria tudo. Mas assim que eles recuperam a esperança, nosso garoto aparece de repente diante deles e declara que eles não vão a lugar nenhum. Keito fica inquieto porque sabe que ninguém poderia se aproximar sorrateiramente de um nível 1500 como ele. E Light descobre que apenas Hélio sobreviveu enquanto os outros dois garotos se foram. Yanaki fica chocado que Gold tenha levado Hélio embora sem que ele sequer percebesse, e Light imediatamente usa cura para tratar os ferimentos dos garotos. Ele então pergunta com raiva o que aquelas crianças fizeram para ter tal destino, e admite que imaginou crescer com eles como amigos se o mundo não fosse tão injusto. Light então se vira para os elfos e ele jura que os fará pagar pelo que fizeram. Yanaki tenta negociar, apontando que ele foi quem tratou o garoto, enquanto Kato ainda anda cheio de si. Mas Light calmamente diz aos elfos que ele levou a garota e que não relatará isso à guilda. Kato irrompe em uma risada louca com isso e afirma que a única solução é se livrar de todos eles para que não precisem se preocupar. Gabando-se de ser um herói lendário, Light, no entanto, entra em uma espécie de loucura selvagem e jura que despedaçará Kato com suas próprias mãos, e ele diz a Nememu e Gold para ficarem fora de sua luta enquanto avança. Kato não percebe quem ele está enfrentando e avança direto para nosso garoto, mas não importa quantas vezes ele golpeie, cada ataque é bloqueado pelo cajado de Light. Yanaki não consegue acreditar em seus olhos, já que nenhum humano deveria ser capaz de se igualar a uma espada lendária e a um elfo. Kato continua golpeando descontroladamente em sua fúria, mas Light o soca no estômago e o manda voando para trás. Light zomba dele dizendo que esperava que o sujeito fosse melhor do que isso porque, a essa taxa, ele poderia acidentalmente acabar assassinando-o muito rapidamente. Enfurecido, Kato ativa Grandius e invoca inúmeras espadas de diferentes atributos que chovem sobre Light. No entanto, Light desvia de cada uma sem esforço, e mesmo quando Kato tenta pegá-lo desprevenido no ar, ele já sentiu e bloqueia o ataque com facilidade. O espetáculo deixa o Elfo Sombrio completamente sem palavras, enquanto ele luta para acreditar no que está testemunhando. Kato acusa Light de trapacear por se vestir como um mago, enquanto luta como um guerreiro, mas Light calmamente responde que ele realmente é um mago, embora o elfo se recuse a acreditar. Light então conjura espadas de gelo sem sequer cantar, e Kato tenta desesperadamente contra-atacar, mas todos os seus ataques são bloqueados pelas lâminas cintilantes. Light as empunha com maestria perfeita, até mesmo girando-as ao seu redor em uma barreira semelhante a um tornado.
Kato ainda se recusa a aceitar a derrota e ergue sua lâmina bem alto, gritando que havia amor pelo mestre do passado. Ao ouvir essa palavra, Light estreita os olhos e pergunta o que ele sabe sobre esse mestre. E Kato ri, declarando que nasceu com o sangue de um mestre fluindo nele, razão pela qual é conhecido como um submestre. É aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.